pensando nessa lógica, tu tem que comprar a licença e revender. Tu compra e revende, tu começa a ganhar dinheiro e ganha dinheiro. Temos parceiros ganhando dinheiro de verdade. Mas ele tem que investir um pouco, porque daí ele se compromete a vender. E a gente percebeu que tendo esse processo aqui, os parceiros se comprometem muito mais. A gente está trabalhando com gente muito boa. A gente está aprendendo com essas pessoas, né? Inclusive, revendedores. Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso podcast Além dos Números, que é um podcast voltado para os nossos parceiros e revendedores. E estamos aqui com o CEO da nossa empresa, o Davidson. Tudo bom? Tudo certo, Davidson? Como é que você está? Tudo bem. Conversar um pouquinho hoje, ele vai nos contar um pouco da trajetória da Zipline, um pouco da trajetória do e-gestor, né? E muito feliz em ter ele conosco aqui. Um cara que tem extrema experiência em SaaS, né? Extrema experiência com empresas. Enfim, deixar ele contar um pouquinho da história dele, certo? Certo, então. Então, vou contar um pouquinho da Zipline, do e-gestor. Para quem não sabe, eu imagino que tem gente que confunde, né? Tem as duas marcas, tem Zipline e tem e-gestor. Zipline foi a marca que a gente criou lá no início, lá em 2001. Eu nem gosto muito dessa marca e hoje a gente tem voltado a destacar o e-gestor, principalmente porque é o nosso principal produto, é o nosso carro-chefe. Então, a gente está meio que escanteando devagarzinho a marca Zipline e fazendo a marca e-gestor crescer. Até porque por recursos financeiros, né? Imagina tu pegar e fazer duas marcas crescer no mercado ao mesmo tempo e ainda ter essa confusão. Então a gente acaba, né, trazendo mais para o e-gestor. O e-gestor começou em 2001, a gente era muito jovem quando a gente começou com o e-gestor, com a Zipline, não tinha o e-gestor ainda. O e-gestor foi a partir de 2006, forte a partir de 2009. Então a gente começou fazendo site para empresas na nossa cidade. A gente fazia tudo que era tipo de negócio, tá? Então, hospedagem de site, a gente foi provedor de ADSL, a gente vendia computadores, o que viesse a gente fazia de negócio. A gente era, eu e outros sócios, muito com a cabeça técnica, sem entender a fundo sobre gestão de empresas. E depois disso, né, a partir de 2009, realmente, que a gente foi dar atenção para o e-gestor. A gente viu essa oportunidade, a gente até já tinha desenvolvido ele antes, mas não tinha dado atenção para ele. Então, a partir de 2009, a gente lançou. Até onde eu sei, o e-gestor foi o primeiro software totalmente online do Brasil. Eu não afirmo isso categoricamente, porque de repente tem algum no mercado, né, que já tenha sido antes, mas já conversei com muita gente e não encontrei algum outro software mais antigo que o nosso. A gente lançou, começou, era 3 sócios, uma funcionária, né, no financeiro, a gente trabalhando ali, vendendo o software. Começou colocando um pouquinho de propaganda por mês lá no Google, colocava R$300 por mês e ligando, um sócio programando e outros 2 sócios ligando e vendendo para os clientes. E estamos aí até hoje, né? A empresa cresceu muito, a gente aprendeu muito sobre como vender software também. A gente teve que sair um pouco dessa ideia de só colocar propaganda paga ali para crescer. A gente realmente entendeu o processo de venda, marketing, tudo de dentro de uma empresa que a gente chama de SaaS, né, que seria de software como serviço. E com isso a gente cresceu muito, tudo. Tem uma palavra que nesse ramo que se chama bootstrapping. Eu vou falando, né, traduzindo, porque nem todo mundo conhece. Que seria sem investidor externo, né? A gente nunca teve investidor, nunca teve nem patrocínio, sempre foi o trabalho dos sócios e reinvestimento do próprio lucro da empresa. A gente cresceu, hoje a gente tem uma sede aqui com 1.000 metros quadrados, cheio de gente trabalhando, um monte de gente home office hoje trabalhando e estamos crescendo bastante. Crescemos muito em 2020 e vamos crescer mais agora em 2022, né? Principalmente depois da pandemia, depois de que tudo se estabilizou. Que coisa boa, né, Davidson? E assim, conta um pouquinho para nós do teu processo de vendas, como que foi estabilizado o processo de vendas na Zipline para a venda do e-gestor. Tá, como eu disse, a gente começou muito como cabeça de programador apenas, né? Pensando apenas no produto. A gente chegou a um patamar ali que a gente colocava muita propaganda paga no Google. Todo o dinheiro que sobrava, né? Porque a gente tirava sempre bem pouco para os sócios, a gente colocava em propaganda paga, principalmente no Google. Só que chegou num patamar nas propagandas ali que não estava mais dando certo, porque propaganda no Google, no Facebook, é um leilão.
e começou a se tornar cada vez mais caro essas propagandas e não estava mais dando certo. Inicialmente a gente achou que o problema era o produto, Sim. né? Uhum. Redesenvolvemos todo o gestor do zero. Eu desenvolvi tipo um BI interno para analisar o comportamento dos nossos usuários, né, em relação ao sistema, o que eles usavam, o que eles não usavam, como é que... E nessa época já tinha um time de vendas? Tinha um time de vendas bem pequeno, não estava funcionando de verdade ali o time de vendas, porque a gente não tinha processo de vendas, eu só contratava pessoas, colocava ele ali para vender. Se funcionasse, eu deixava, né? Se depois de um tempo o cara não deslanchava, Não dava demitia, entregava, ó, tá aqui os leads, tá aqui o software, vende. Sim. Nem treinamento direito a gente dava, Sim. né? E os sócios em si vendiam também? Eles tinham uma participação no comercial? Início, era eu e outro sócio que vendia, e a gente tinha um outro sócio que era o desenvolvedor, mas era só nós vendendo mesmo. Mas nessa época que a gente foi redesenvolver o gestor, que é a versão, né, que o pessoal conhece hoje em dia, a gente não tinha... Já tinha uma equipe de vendas, né, na verdade. Pequena essa equipe de vendas, sem um treinamento específico, sem entender sobre o processo de vendas, né, de venda complexa. A gente não tinha... A venda consultiva. Não tinha conhecimento sobre o assunto ainda. Sim. Daí a gente percebeu que a gente tinha que montar a nossa máquina de distribuição de software. Não bastava ter o produto, a gente precisava montar uma estrutura de distribuição. Porque distribuição, a gente aprendeu da pior maneira possível, distribuição é mais importante até que o produto, né? O software é muito importante, mas não é só o software que importa. E, Davidson, assim, é curioso até tu falar pra quem tá começando, pra quem tá iniciando, assim, porque os próprios vendedores são pessoas que estão com o nosso sistema e eles estão pensando em vender. Em algum momento empatou, algum momento você perdeu renda? Como que funcionou isso? A gente não perdeu renda, a gente nunca caiu o crescimento, ou melhor, nunca... Chegou uma época ali que estagnou o crescimento. Uhum. Então a gente não conseguia crescer, a gente fez de tudo para crescer e não estava funcionando, né? Chegou no patamar ali e não tinha jeito. Então a gente tentou desenvolver todo o software, redesenvolveu todo o software, realmente ficou muito bom, ficou excelente. Fizemos testes de usabilidade no software, fizemos um monte de coisa ali, né? Pensamos de verdade no software a fundo para ficar bom pro cliente. Sim. Funcionou um pouco, mas não escalou a empresa, não foi ter um produto melhor, não foi o que fez a empresa realmente deslanchar. Sim. O que fez foi realmente marketing e processo de venda. E quanto ao processo de vendas, em que período que ele foi estabelecido na empresa? Primeiro, assim, ó, deixa eu contar antes. Não é só o processo de vendas, também teve o marketing, né? O marketing, como a gente dependia demais de propaganda paga, eu fui estudar sobre marketing de conteúdo, a gente comprou consultoria de empresas para aprender sobre isso. E eu fiquei obcecado por marketing de conteúdo, estudei muito, eu dei atenção muito tempo ali, principalmente no nosso blog, fazer ele funcionar, fazer ele subir no Google, né? Porque existe técnicas chamadas SEO, que seria pegar um texto do teu blog e fazer ele se destacar em alguma palavra-chave. Por exemplo, controle de estoque. Tu faz um texto sobre controle de estoque e tenta fazer ele se destacar no Google. Eu fiquei obcecado por isso por um tempo. Eu não escrevi os textos, mas eu mandei produzir muito texto ali e a gente conseguiu crescer bastante. Depois contratei a equipe para dar manutenção nisso, né? Porque não adiantava, só eu fazendo não dava. Então a gente contratou a equipe, gente melhor que eu em fazer isso, né? Porque eu fazia porque a gente estava crescendo, mas com o tempo é bom delegar e colocar a equipe, gente que entenda melhor do assunto e esteja dedicado àquilo ali. E daí a gente cresceu muito em marketing de conteúdo, mas daí chegou um outro problema. A gente começou a captar muito lead, a gente já tinha muito lead, mas não tinha vendas. Aumentou a quantidade de leads, né? Qualificação. Mas não tinha vendas ainda, não deslanchou as vendas. E daí quando a gente percebeu que a gente precisava estruturar os processos de venda da empresa. Daí a gente contratou uma consultoria também de vendas, e essa consultoria nos ajudou, né? E a gente aprendeu muito sobre o processo de venda, sobre o que se chama venda complexa, e porque é diferente, né? Vender um software é diferente de vender um aspirador de pó, por exemplo. Criar necessidade, né? Tu tem que criar necessidade, tu tem que entender o cliente. Software como serviço, né? Um e-gestor é um software que tu vai ter que ter relacionamento com o cliente. Tu ganha muito na recorrência ali, tu ganha todo mês. É um tipo de empresa muito mais estável do que um negócio comum, mas tu precisa ter relacionamento com o cliente. Porque se tu não tiver relacionamento com o cliente, vai ter cancelamento, e isso
estraga todo o crescimento da empresa, né? Se tu tiver É a cancelamento. conexão. Até eu tava lendo esses dias, ali como a gente faz o Farmer, né? Que ali tem o executivo de contas Hunter, que busca, tem a habilidade pra fazer a venda também. Tem o Closer, que é focado só em fechar. E tem o Farmer, que ele faz só a parte da conexão. E ele consegue e tem que englobar essas duas habilidades, que é o do Hunter e do Closer. E que ele seria o vendedor mais importante nesse processo, porque ele também, além de ele conseguir criar a conexão, ele enxerga oportunidades para fazer com que o cara cresça dentro da empresa, né? Ou seja, ele faz com que o cliente faça parte da empresa e que ele consiga crescer aqui dentro também. Isso é simplesmente genial, né? Não sei se é essa parte que você também fala. Assim, ó, isso do Farmer ali que tu fala, que é o teu trabalho lá dentro, isso é uma evolução de tudo. Primeiro começou no processo de vendas, depois a gente aprendeu a vender, né? E somos bons nisso, hoje a gente consegue escalar a equipe de vendas, Exato. a gente não depende mais de vendedor estrela, né? Digamos, tem um vendedor excelente ali, e se ele sair a gente perdeu vendas. Hoje não depende mais disso, a gente pega um vendedor medíocre, entre aspas, E né? faz um A vendedor pessoa bom. não é medíocre, ela não é... Sabe aquela pessoa que tu diz assim, é um vendedor? Sabe, a gente pega uma pessoa que ela é uma pessoa inteligente, coloca para trabalhar, ensina a técnica, e mesmo ela sendo uma pessoa tímida, ela funciona. A gente consegue Desenvolve. fazer isso, a gente consegue desenvolver e fazer isso. Depois disso, a gente aprendeu a vender, cresceu muito com vendas, mas começou a chegar outros problemas. A gente tinha cancelamento também, né? Por quê? Porque estava faltando o relacionamento com o cliente. Daí, a gente começou a desenvolver outros setores dentro da empresa, que seria o de implementação, que é a gente ensina o cliente do início ao fim como que funciona o software. Isso nos ajudou bastante, a gente conseguiu diminuir muito o cancelamento, né, com os clientes. Diminuiu, inclusive, o suporte da empresa. A gente tem uma equipe bem enxuta hoje aqui. Para a quantidade de clientes que a gente tem, a gente conseguiu uma equipe bem enxuta. Até porque eu desafio vocês a irem no Reclame Aqui e olharem o Reclame Aqui do e-gestor. O e-gestor, durante os primeiros 7 anos, só teve 7 reclamações no Reclame Aqui. E te digo que 3 reclamações ali, culpa minha, que eu não atendi bem o cliente. Por isso que eu coloquei pessoa melhor que eu lá para atender. Era culpa minha que teve essas 3 reclamações. Chegou a vender, Davidson. Mas deixa eu contar uma coisa do Reclame Aqui. A gente não tem reclamação suficiente no Reclame Aqui para ter um selinho especial lá de excelente atendimento lá do Reclame Aqui. Porque a gente simplesmente não tem. Desafio vocês a irem no software dos concorrentes. Vai lá na rede social dos concorrentes, dá uma olhada o que os nossos clientes falam do e-gestor e o que as pessoas falam dos concorrentes, né? Eu não vou mostrar nada, desafio vocês a irem lá ver. Davidson, agora tu falou ali, me surgiu uma curiosidade. Te perguntar, tu chegou a vender o e-gestor? Eu vendia. Vendeu? Era eu e o Everton, que é meu sócio, a gente vendia o e-gestor no início. E aí é aquele momento que não teve mesmo o processo estabilizado, concreto. Não, o Everton é muito melhor vendedor que eu. Uhum. Mas eu também me esforçava. Eu sempre fui... Eu sou o nerd de computador que teve que aprender gestão na marra para poder fazer a empresa funcionar. Uhum. Então eu nunca fui aquele vendedor nato, mas eu vendia. Perfeito. Davidson, agora uma curiosidade que tem, que tu fala bastante, fala tanto no teu projeto do Vivendo de SaaS, que é o MRR, né? Gostaria que tu contasse um pouquinho para nós como que isso se implica no e-gestor, de que forma que transformou a empresa, como que tu aplica atualmente. Tá, MRR seria Receita Recorrente Mensal, é um indicador de todo mundo que trabalha com recorrência. Pode ser quem trabalha com software como serviço, ou até se tu tem um clube de um livro, por exemplo, ou até empresas de telefonia, eles têm essa métrica que se chama MRR, que seria, por exemplo, a gente vende, digamos, o e-gestor a R$100 por mês, tu tá pagando R$100 por mês ali, então significa que a gente tem R$100 em MRR, é bem simples. Mas, digamos, faz de conta que a gente tivesse uma taxa de instalação no gestor. Né? Digamos, sei lá, a gente cobrasse R$1.000 de taxa de instalação. Esse valor ali não está sendo considerado nesse indicador de MRR. E essa receita recorrente ali, mensal, a pessoa pode pagar anual, tá? Aí tu divide por 12, né? Existe outro indicador que se chama ARR, Sim. que é uma diferença de metros para quilômetros ali, não tem muita diferença, né? Isso é muito valorizado hoje por investidores, isso é muito valorizado no mercado hoje, tu ter essa recorrência mensal. Por que é valorizado por investidores? Por que isso é tão bem quisto por tudo que é tipo de empresa? Se vocês forem, por exemplo, olhar os vídeos do Primo Rico, ele tá lá falando sobre recorrência. Por que todo mundo quer recorrência? Porque tu tem essa garantia ali, essa estabilidade de que tu sabe quanto que tu vai ganhar no próximo mês.
por mais que tenha um pouco de inadimplência, por mais que tenha cancelamento, tu tem uma noção de quanto que tu vai ganhar no próximo mês, né? Inclusive, eu sempre conto lá no meu canal, no Vivendo de SaaS, que é um projeto que eu tenho ali falando sobre gestão da empresa de software como serviço. Eu falo que quando aqui a Zipline chegou em 20 mil de MRR, eu pedi a minha namorada, a atual esposa, em casamento, Curiosidades. porque eu percebi essa estabilidade que a recorrência dá. Chegamos em 20 mil, quer dizer que, olha, não preciso mais enrolar ela, já posso casar, porque eu via futuro na empresa, porque a gente tinha aquela instabilidade que eu não vejo em nenhum outro tipo de negócio, quem sabe em concurso público, né? A pessoa entrar em concurso público. Porque tu sabe, a não ser que tu faça algo muito problemático, digamos, o teu software parou durante uma semana inteira, aí tu vai ter problema grave. Mas, no geral, se o teu software está funcionando, se ele é razoavelmente bom e tu está vendendo, não tem porquê, as pessoas não vão simplesmente desistir do dia para a noite. Tem gente que cancela, mas tem uma taxa de cancelamento específica ali, 1, 2% cancelou, não vai ser 100%, não vai ser 50% em um mês, né? Então a gente tem essa estabilidade na recorrência. Show de bola, show de bola. E Davidson, pode falar um pouquinho também sobre o LTV, de manter o cliente dentro do e-gestor? Tá, o LTV é uma métrica de software como serviço, também como o MRR, e seria um meio de calcular quanto que cada cliente vai deixar durante todo o tempo de vida aqui dentro da empresa, ou de qualquer empresa de recorrência, né? Isso é uma métrica que tem que ser olhada, e a partir disso tu entende todo o investimento, o crescimento da empresa. Por exemplo, existe uma outra métrica chamada CAC, que seria custo de aquisição do cliente, que é, digamos, eu estou gastando R$1.000 para conquistar um cliente, e tem um LTV de R$2.000, será que está valendo a pena? Estou gastando R$1.000 para durante todo o tempo de vida, e faz de conta que a pessoa fica 5 anos aqui com a gente, para ganhar R$2.000, ainda tem imposto em cima, tem outros custos. Será que vale a pena? Às vezes não vale a pena. Então tu tem que entender essas métricas se tu for trabalhar diretamente com software como serviço, né? Entendi, perfeito. Davidson, assim, para falar um pouco para os nossos parceiros, as pessoas que estão levando o nosso nome aí nas mais diversas regiões, né? Quando que foi pensado a parceria para o e-gestor? O programa de revendas, porque antes a gente trabalhava com a indicação, agora a gente trabalha com a revenda. Eu queria que tu contasse um pouquinho para nós, né, como que foi essa passagem de bastão, mas principalmente como que começou lá na indicação, quando você indicava o sistema e podia ser bonificado, e depois, quando que virou revenda. Tá, vou contar então, de repente até vai ter pessoas que não vão gostar disso, mas é verdade, vamos contar a verdade. A gente tentou parcerias lá no início, lá em 2009 eu tentei parcerias, sempre aparecia alguém, cara, eu quero indicar e ganhar dinheiro com o gestor. E eu tentava, conversava com ele, mas era uma equipe muito pequena na empresa, era eu e o Everton praticamente vendendo, e vinha gente querendo fazer parceria, queria um monte de modificações no sistema, ficava horas e horas conversando com a gente, mas venda que é bom, não acontecia. Então eu não gostei dessa parte da indicação, não gostei da parte de parcerias, desisti disso temporariamente. Um tempo depois, alguns anos depois, um dos meus, ele entrou como funcionário, depois virou sócio nosso, o Ricardo, ele veio com a ideia de voltar esse projeto. E eu, cara, será? Né? Não gostei da ideia na época, mas deixei, né? Vamos tentar de novo. Sim. De repente foi eu que não soube fazer, e realmente o problema era eu não soube fazer na época. E começou a dar certo, mas também tinha alguns problemas em relação à indicação. Em relação à indicação, as pessoas não davam o valor necessário para indicação. Quando der, eu vou indicar. E ficava por isso. Eu tenho uma... E daí a gente foi para revenda. Né? A pessoa compra a licença e revende. Isso, o que aconteceu? A gente inverteu um pouco a lógica e funcionou para nós e funcionou melhor para o parceiro. Porque existe aquela história de queimar as pontes. Não sei se vocês já ouviram isso, que é os romanos, soldados romanos, quando iam para a guerra, eles queimavam as pontes, queimavam os navios, porque agora eles têm que enfrentar a guerra e eles não têm opção, eles têm que ir para frente. Então o que a gente fez? Pensando nessa lógica, tu tem que comprar a licença e revender. Tu compra e revende, tu começa a ganhar dinheiro e ganha dinheiro. Temos parceiros ganhando dinheiro de verdade. Mas ele tem que investir um pouco, porque daí ele se compromete a vender. E a gente percebeu que tendo esse processo aqui, os parceiros se comprometem muito mais. A gente está trabalhando com gente muito boa. A gente está aprendendo com essas pessoas, né? Inclusive, revendedores.
e gente muito mais comprometida, né? Então isso economizou nosso tempo, fez a empresa crescer, tá funcionando para nós, para os parceiros, colocando essa pressão nos revendedores ali, que nem é tão grande assim, a gente nem cobra tanto É assim, um ticket mas só baixo, tem um né? valor, um ticket baixo ali, Uhum. apesar disso tudo, já muda a cabeça da pessoa. Não, eu tenho esse compromisso, eu vou vender, e tá dando muito certo, né? Perfeito, muito certo. Eu queria fazer um paralelo ali, porque no momento que eu entrei na empresa, a gente ainda trabalhava com indicação. Com o Alan ali, o Alan fazia as reuniões para indicação. E depois eu também trabalhei quando mudou para da revenda de pré-venda, né? Que eu agendava. E era muita diferença mesmo, porque na indicação de tu conseguir alguém para que participasse da reunião e quisesse fazer parte, era muito difícil. E mesmo que ele conversasse, ele Exatamente. conversava, vai ser muito legal, mas não Parava. deslanchava, né? Não deslanchava. E aí na revenda, no momento que tu apresenta que tu tá investindo e tu pode ganhar em cima daquilo, nossa, a pessoa vem, a pessoa quer participar. E o principal disso, se sentir parte da empresa, né? Poxa, eu sou um vendedor externo, eu vendo o e-gestor. Né? Sim. Isso é muito bom mesmo. Muito Uhum. bom. Davidson, assim, agora conversar um pouquinho do Vivendo de SaaS, tá? Pra quem não sabe, o Davidson tem um projeto muito bacana e ele dá cursos sobre SaaS. E vou pedir pra ele comentar um pouquinho, contar um pouquinho da história, né? O que ele tá fazendo atualmente nesse projeto. Tá, o Vivendo de SaaS começou porque eu sempre gostei de me envolver muito com aprender, principalmente sobre marketing, sobre processo de vendas, sobre como fazer uma empresa crescer. Hoje a gente tem aqui dentro da empresa uma equipe de marketing que já está muito saturada, ela tem muito trabalho para fazer. E eu queria falar sobre software como serviço, não se encaixava aqui dentro da empresa, né? Falar sobre software como serviço. Hoje até se encaixa mais com esse projeto de revenda, mas na época não se encaixava. E eu queria aprender melhor sobre como usar o YouTube como uma ferramenta de vendas e como usar o Instagram como uma ferramenta de vendas, né? Sim. Comecei pelo YouTube, comecei a gravar vídeos como pessoa física, nada relacionado à empresa, e eu queria fazer isso e pensei, o que eu entendo, o que eu faço, o que eu amo falar. É só sobre software como serviço, sobre gestão de empresas de software como serviço, e comecei a gravar vídeos. Vi uma carência gigantesca nesse ramo, não tem ninguém no Brasil falando especificamente sobre software como serviço. Infelizmente, só tem eu falando, né? Até existe pessoas falando indiretamente. Quem fala sobre vendas de SaaS, mas fala sobre vendas em geral. Quem fala sobre marketing é a mesma coisa. Fala sobre marketing de SaaS, mas também fala marketing para outros, para e-commerce, para venda de cursos, para outras coisas. Então eu resolvi reunir nesse canal, se quiser procurar no YouTube, é Vivendo de SaaS, SaaS com 2A, e comecei a falar, gravar o dia a dia aqui, gravar com pessoas, gravar com amigos meus que têm empresas de software como serviço, a dar mentorias para essas pessoas, né, falar sobre software como serviço. Ajudei muitas startups ali em relação a como estruturar melhor, como pensar a empresa deles. E estou fazendo, eu gravo cerca de 2 vídeos por semana falando sobre esse assunto. Resolvi também criar um curso que é ensinando como que tu alcança 100 mil em MRR numa empresa de software como serviço. Não precisa ser necessariamente o gestor, mas tu quer montar teu software, né, do zero, tu é programador. Eu ensino como que tu pensa a tua empresa. Não dou garantias que tu vai conseguir ali, não é esse o objetivo, eu não estou vendendo fórmula mágica, mas eu fiz uma estrutura de como eu faria do zero, né? Como estruturar, como pensar cada fase de uma empresa, né? O marketing, o processo de vendas, o sucesso do cliente, né? Que é uma outra parte dentro da empresa, a implementação. Eu falo sobre todas as áreas com a minha visão, que já tive da experiência aqui. E o pessoal gosta, o canal é pequeno, tem cerca de 4 mil e poucos inscritos até hoje, né, enquanto eu estou gravando aqui, mas tem muito engajamento, as pessoas são muito engajadas, me perguntam muita coisa, participam muito, né, então eu gosto de fazer Isso é outra muito coisa que eu bom, estou né? gostando de fazer. E assim, Davidson, para as pessoas que querem começar, qual a dica que tu daria? Começar onde? No software como serviço ou no No gestor? software como serviço e também, né, depois na revenda do gestor. Estuda. Estuda muito. O pessoal gosta muito de... Né, você vai ver um médico, para ser médico ele estuda, para ser programador ele estuda, para ser engenheiro ele estuda. Para ser empreendedor não precisa estudar, né? É só abrir. Não tem essa... não vou estudar. E eu digo que tem que estudar muito, né? Tem muita coisa que a gente tem que aprender. Tem erros básicos que empreendedor de primeira viagem comete ali, que ele não precisava fazer. É só estudar, né? E não... Empreendedorismo não é... Porque tem muito um glamour em volta do empreendedorismo, que eu não sei o que é muito difícil. Não é difícil, é só fazer o básico, estudar, fazer o básico,
Até um dos motivos do e-gestor é justamente esse, né, de relação ao empreendedorismo, porque se tu pegasse uma ferramenta como o e-gestor para qualquer empresa do país, micro e pequena empresa, e fizessem eles usarem o e-gestor, ou até uma planilha, não precisa nem ser o e-gestor, e controlasse entrada e saída do financeiro ali, né? Se de repente o governo não quero que o governo decida isso, tá? Mas faz de conta que o governo decidiu, todo mundo tem que controlar a entrada e saída financeira ali, dia a dia ali. Eu acho que o PIB do Brasil ia ser maior que o da China, só de ter esse mínimo de controle, né? Então, estudar e executar o básico. Porque a gente conversando assim, como nós trabalhamos muito com contadores ali, eles contam muito o dia a dia dos clientes, né, das microempresas. E é geralmente o que eles falam, que cliente não tem organização nenhuma e é o que faz quebrar, né? Então é o que faz muito sentido mesmo. Uhum. Davidson, deixa pra nós então aí tuas redes sociais, pra quem quer te seguir, te acompanhar aí teu dia a dia, teu tanto projeto. No Instagram quanto no YouTube, @vivendo_de_sas, SAS com 2A, tá? É só me seguir lá, que se quiser conversar comigo, me manda um direct lá pelo Instagram, vou tentar responder todo mundo, eu sempre tento responder todo mundo. Muito obrigado pela tua presença, Obrigado. Davidson, tá? Por trocar essa ideia conosco aí. Sucesso. Obrigado.